segunda edição do Por Dentro e Por Fora. Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a esse projeto maravilhoso que dá vida, dá alma, dá luz, dá emoção, tudo de bom para você prosperar. Aqui a gente fala de prosperidade e hoje estou de volta com as meninas, claro, né? Falando para você aí, para sua ciência, para o seu desenvolvimento. E hoje a pauta é o tempo. Parece tão banal falar sobre o tempo. Já pensou? Já parou para refletir? Óbvio, o tempo é a coisa mais importante que nós temos. Por quê, gurias? Que às vezes a gente tá lá no nosso mal, sabe? Naquela doença, enfim, e a gente pensa, se eu pudesse voltar, se eu pudesse fazer diferente. E aí? E aí que a gente valoriza o tempo, só aí. Por quê? Vamos começar refletindo sobre isso e dando boas-vindas, pessoal. Aí, se quiser debater, comentar, eu vou estar acompanhando aqui o canal do YouTube para você interagir conosco. Bom dia. Bom dia, Aline, bom dia, Karina, bom dia, queridos, queridas. Olha, olhando, tô procurando a câmera, né? Eu tô para todas. O tempo, ele é precioso demais, ele é o tecido que embala tudo, mesmo que um tecido invisível. Ele embala desde o começo até o fim, né? É só o tempo, o tempo é o único dinheiro que a gente não consegue guardar. Então, quanto vale essa hora? Essa hora tem volta? Volta, Karina? Não volta? Nunca mais volta. Eu prego o tempo, eu valorizo o tempo. É muito diferente o tempo, o valor do tempo comparado ao custo. Só quando a gente tem noção do quanto vale o tempo, aí a gente vai ver e entender e sentir o real poder da preciosidade que é o tempo. O valor é diferente do custo, né? E aí que entra a questão de quando a gente quer se tornar líderes das nossas próprias vidas, que é o nosso maior projeto, o grande segredo está em você começar fazendo gestão do tempo. Isso significa, que nem nós falamos um pouquinho até no programa anterior, aprender a dizer não, dizer sim para as coisas que nos convêm. Isso é um exercício, é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo e a humanidade de hoje, a sociedade de hoje, ela tendem a extrair o nosso tempo pela questão das redes sociais, pela questão da sobrecarga da informação, e às vezes a gente fica confuso, não sabe para onde ir, e aí começam, né, Karen, a surgir as doenças ali relacionadas. As doenças do tempo. As doenças do tempo. Boa, gostei. As doenças do tempo, as pessoas estão ansiosas, estão depressivas, estão estressadas, tudo por quê? A base, o tempo, a gestão do tempo. Respira, calma, faz as coisas de cada vez, tudo no seu quadrado. Inclusive para ser jovem, né, Karina? Exatamente. Porque o princípio da vida, gente, a gente tem 3 princípios na vida: aceitação, ordem e equilíbrio. Aceitação, ordem e equilíbrio. Gostei. Hoje pela manhã mesmo eu fiz uma avaliação antes de vir e a pessoa... eu tenho 50 anos, primeiro aceitação. Depois organiza o que tem que ser feito para poder equilibrar. Por onde eu começo? Mas não dá mais tempo. Não, o tempo que passou não volta mais. Mas e daqui para frente? Então eu aceito, eu tenho 50 anos. Como é que eu organizo a minha necessidade? O incômodo dela, obviamente, era com rugas, flacidez. E o equilíbrio disso. Porque isso também não pode virar uma paranoia. Essa palavra é importante, paranoia, né, Karen? Porque quando a gente se dá conta que o tempo passou e não volta, aí a gente tropeça. Porque a gente quer acelerar, buscar o que passou, tentar recuperar o que passou. E aí vira insano. Exatamente. Vira insano porque a gente julga que a gente precisa controlar o tempo. E o tempo não tem controle. Ele é gerido. O que a gente precisa controlar, então? O eu. O preciso controlar, onde é o meu emocional, as minhas ações, as minhas atitudes, as consequências das minhas escolhas. Então, não é sobre o gerenciamento. Esse programa não é sobre gerenciamento de tempo. É sobre autogerenciamento. Perfeito. Quando eu tô incluindo esses 3 passos que tu acabou de dizer, primeiro aceitação, depois organização e depois a solução, é isso? Equilíbrio. O equilíbrio. Então, eu tô me autogerindo. O que eu posso fazer para valer o dia de hoje? Afinal de contas, eu já tenho 50 anos, ou 60, ou 70. A questão é que, antigamente, quando eu era criança, em especial, eu esperava muito tempo chegar o Natal. Cadê o Natal? Onde é que está o Natal? O que eu vou ganhar de Natal? Independente da condição. Nós éramos crianças que esperava acontecer. Nós vivíamos por blocos, era inteiro. Nós acordava de manhã, era o tempinho da preguiça, come alguma coisinha, daqui a pouco tem o desenho, se organiza para o almoço. Hoje nós vivemos em fragmentos. Nós estamos
Tanto que a gente nem recebe mais uma carta inteira do correio. A gente antes esperava, tinha aquele processo, era um bloco, era um processo. Hoje, nós fragmentamos as mensagens. Então, como que o cérebro não vai entrar em paranoia? Colapso. O que é paranoia? É um nó. O cérebro buga. O nosso cérebro tem a capacidade de resolver muitas coisas. Só que, por exemplo, ele gerencia o funcionamento do nosso corpo, mas ele não precisa desligar para o coração funcionar. É automatizado. Agora, quando o meu cérebro vai fazer a escolha do meu comando, né? De fazer outras coisas, e eu, dentro dessas coisas, eu faço em 5 minutos o que eu teria 1 hora de vida para fazer útil antigamente, o meu cérebro, ele buga. Ele não consegue. Por quê? Porque ele precisa ligar e desligar. Ou seja, tá tudo bem. Tá tudo bem contigo. Aparentemente, sim. É modernidade, é a situação da vida moderna. A questão é, vamos puxar isso para autorresponsabilidade e não também culpar agora. Estamos numa sociedade que está adoecendo por conta do descontrole do tempo, da gestão do tempo. Uma sociedade vítima do tempo ou vítima da tecnologia? Exatamente. E a autorresponsabilidade, independente de onde cai, a responsabilidade de autogerenciamento é minha, e aqui que traz a marca de grandes líderes. Aqui que traz a marca de grandes líderes. Mas vocês acham que a gente é vítima da tecnologia de forma passiva? Ou não? Para mim, vou dizer na minha concepção, tá? Ignorância. Por quê? Tá? Ignorância no nível de que quando a gente a gente entra numa zona comum social, onde nós somos educados e criados e modelados pelos nossos pais, que estão ali imersos na tecnologia, e a criança está ali solta, e a criança vai crescendo no meio de outros colegas que também estão imersos nos episódios, nas séries, enfim, e aquele surto de cada um tem que fazer suas coisas, a relativização do tempo, a relativização do que é importante ou não. Então, é ignorância porque a gente entra numa onda e a gente inconsciente, quando na verdade, ignorância porque a gente tira a consciência. Ignorância porque tira a consciência. E aí, algo importante sobre liderança que eu preciso dizer para as pessoas é o seguinte: as pessoas, elas vivem ou no futuro ou no passado, raramente no presente. No futuro, ansiedade. No passado, às vezes depressão, mas o bom líder, o líder que se destaca, aquela pessoa que tem energia, ela vive o presente. Eu tô aqui com a Karen e tô aqui com a Karina. Eu estou aqui com a audiência, aqui. Eu não tô pensando no boleto que eu tenho que pagar. É aqui. E o tempo presente é o único tempo que de fato nos pertence e que a gente tem. É único. E as pessoas não vivem no presente. Elas vivem pensando naquela conversa que ficou para trás, naquela entrega que tem que fazer. As pessoas raramente vivem o presente. E esse é o problema da sociedade hoje. Então, um pouco de ignorância, porque falta consciência sobre isso. Conhecimento, né? Conhecimento. E entrando nessa área aí do presente, passado e futuro, falando agora de um dos estudos mais recentes aí da biologia, o Dr. Franz Herbert, ele estudou a cronobiologia. Ele é um movimento. Ou seja, a gente não quer falar sobre o controle do tempo, mas a gente tem que saber sobre o tempo. Claro. E o que a gente ouve muito falar é sobre o ciclo circadiano, que é o ciclo das 24 horas. E quando a gente fala dos ciclos 24 horas, a gente fala de dia e noite. A gente não fala da luz e da escuridão. Então, a gente nem sequer sabe que a gente pode ter o sono e também pode fazer aquela sesta durante o dia. Quem dirá, a gente sabe que agora os estudos falam não somente do ciclo circadiano, mas falam do ciclo ultradiano e o infradiano. Vocês já ouviram falar, gurias, nisso? Infradiano, não. O infradiano é o ciclo que passa das 28 horas. E no caso da mulher, o ritmo infradiano, vamos falar aí no ciclo menstrual. Então, a gente não precisa controlar o tempo para que esse ciclo aconteça. Ele é natural, ele acontece. Ele é natural. É como envelhecimento. Os padrões são ritmados no nosso organismo. E agora, de todos os estudos, o mais recente que foi descoberto é que se tem o ritmo de um dia, tem o ritmo de 7 dias. Um dia vale a 7. Não, nós temos um dia de 24 horas. É um ritmo. ritmo. Nós temos um ritmo de 28 horas. Passar disso é outro ritmo. É o ritmo infradiano. E nós temos agora o ritmo circaseptano, que é o ritmo de 7 dias.
E foram feitos testes, gurias. Isso significa que as pessoas, elas... Algo novo acontece a cada Algo vez que fecha um novo ciclo. acontece. São ciclos. Ciclos, a vivência da pessoa, ela se dá por 7 dias. E ali ela já tem que começar algo novo. Ela não precisa começar. É um ritmo natural do próprio Algo novo organismo. acontece. Tanto em animais, quanto em seres humanos, quanto em vegetais. Ou seja, de 7 em 7 dias a vida Acontece se renova. alguma coisa. A vida se renova. É como se entendi. fosse uma etapa nova. É que nem o tempo da gestação. Dizem que a cada 9 meses algo acontece de novo na tua vida. E tu não precisa fazer esforço. Isso não, é natural, acontece. E olha que interessante isso. No ciclo circaseptano, foram feitos aí testes com pessoas e animais com exposições externas e internas. Referências de luz, de escuridão, de alimentação, de todas as possíveis e impossíveis que vocês possam imaginar. E sabe o que aconteceu no 7º dia, que foi no sábado? Descanso. O descanso automático do Aham. organismo. Das células. É. E eu sou uma doutora que eu já bati aqui e eu vou bater nisso pra vocês. Como é que o paciente vai chegar no consultório querendo resolver beleza se ele não descansa? Não dormiu. E o que eu quero falar com isso? O que acontece? A pressão, olha os resultados para o ser humano. Eu nem vou falar dos animais. Não. Os animais, para começar, que eles não procriam no sábado. Nenhum animal, se vocês forem pesquisar, eles não procriam. Fora o ser humano. Esse é o ritmo do Fora tempo. o ser humano, tu acabou de classificar o ser O ser humano. humano pode, sabe por quê? Porque a pressão sanguínea dele tá mais baixa. A frequência cardíaca dele tá mais baixa. É um dia natural de descanso do organismo. Interessante. Diferente dos animais. Olha que interessante. A resistência elétrica cardiovascular está mais baixa. A recarga da capacidade de produzir célula sanguínea está elevadíssima. Ele está menos suscetível a doenças. Agora, o que está acontecendo? A mulher em si, e eu vou falar aqui para ela sobre a questão de tempo, ela é doadora da vida, tá? Ela é doadora da vida. O milagre acontece, mas ela não é Deus. E ela não vai pagar isso de forma nenhuma. Não tem o que ela faça que vá contemplar o pagamento dessa dádiva. E ela está fazendo de tudo, inclusive consumindo todo o tempo do mundo. E ela está pecando contra o próprio corpo. Eu, como biomédica, falo que a maior doença da falta de embelezamento feminino está no consumo excessivo do tempo. A mulher, ela quer um padrão de beleza. Parece que ela quer, tipo assim, ó, eu sou o milagre da vida e eu quero pagar a conta. Então, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa e eu tenho que trabalhar fora e eu tenho aí a questão da 4ª onda aí do feminismo e eu tenho que provar ainda que eu não preciso do homem. E, gente, pelo amor de Deus. Ilusão. As mulheres não Santa estão... ilusão. Que ilusão, vou falar sobre isso. As mulheres não estão conseguindo sair de casa sem pentear os cabelos, penteando os cabelos. Ontem eu fui almoçar fora com as minhas filhas e eu vi uma menina com cirurgia de Cervical? papada aqui, Aham. papada, e ela estava com uma fita. Aham. E eu digo assim, um restaurante com mais de 300 pessoas dentro, o excesso de oleosidade, que é uma questão de defesa do organismo, e ela lá, almoçando, falando de relações pessoais, e eu não conseguia deixar de ouvir, porque é o meu bloco. E ela, tu vê, era um ciclo natural do dia, de 24 Ela nem horas. sentia. Ela tava Ela ali, nem nem sentia, sentia. nem incomodava ela. Nem incomodava ela. Então ela estava com roupas de marca, com bolsa de marca, e ela tinha que contemplar esse desejo dela. Mas ela não contemplou o respeito ao tempo. Ao corpo. Ao corpo Saúde. dela. Então, que resultado vai ter essa cirurgia depois? Que nem as frutas, os legumes, quando são no 7º ano da terra, quando eles não são respeitados, não acontece o descanso do ano Shemitah, eles não têm tanto valor quanto aquela agricultura que no 7º ano descansa, não produzem. É bíblico isso, né, gurias? É bíblico, eu E ia falar existem que é bíblico. muitos países que ainda mantêm essa tradição, essa cultura hebraica, que vem lá dos anos bíblicos, onde se falava que no 7º ano da agricultura é o descanso, ninguém planta nada. Um ano sabático. O ano sabático. O Ninguém planta sétimo. nada. Exatamente, ninguém planta nada. Aqui acontece no 8º ano, a melhor das melhores das frutas. E é uma fruta diferente, com sabor diferente, com gosto diferente, ela é mais cara. Inclusive, alguns países ainda têm essa prática em função de ser mais caro, a lucratividade é até maior. Não, e olha a riqueza disso, porque Deus, quando cria o ser humano, ele cria em 6 dias e o 7º é para descansar. Quando, biblicamente falando, tá?
quando ele dá esse ano sabático, ele ainda diz assim, ó, não te preocupa, porque esse ano Vai suprir os a outros. terra vai multiplicar. Então, Deus está dizendo o quê? Que quando tu descansa, tudo se multiplica. Tudo se multiplica. Só que a gente vive uma ilusão. Por quê? Porque no tempo bíblico não tinha tecnologia, não tinha smartphone. Sei lá, uns 50 anos atrás, sei lá, 30, 100 smartphone. Não tanto assim. Mas quando não tinha smartphone, que era só o telefone de mesa, as pessoas ainda respeitavam manhã, tarde e noite, o horário comercial. Então, eu não vou ligar lá para casa da fulana, porque já passou o horário comercial. Exatamente. Hoje nós estamos controlando a agenda e almoçando o prato aqui com o filho e escutando o filho da escola. Aí o que acontece da ilusão? Por que a ilusão? Porque a tecnologia, ela vem para nos ajudar, para nos servir. Então, imagina nós com micro-ondas, máquina de lavar, chuveiro elétrico. Nossa, não existia isso. Né? O primeiro micro-ondas, até anotei aqui, 1950. Quando surgiu. Então, aquele alimento de 5 minutos ali, antes era feito ali, ou requentado, ou esquentado, em mais tempo, pelo menos o dobro. Então, a gente pensa assim, bom, já que o micro-ondas está fazendo o serviço por mim, então eu tenho mais tempo. O que eu vou colocar agora para fazer nesse tempo? Que, na verdade, deveria vir para o descanso. E a gente agrega mais trabalho. Exatamente. A tecnologia, ela não está vindo para o conforto, ela tá vindo para surtar ainda mais. A tecnologia vem para dar conforto, mas a ilusão, a gente faz com isso, a fantasia é uma coisa que eu chamo de inversão da realidade. Perfeito. Inverter a realidade é entender que eu preciso agregar mais atividades neste tempo. Então, o que eu faria em 3 horas, eu estou fazendo em 5 minutos. Eu ganho em velocidade. Por isso que a geração que está sendo a nossa geração famosa agora é a geração miojo. É uma geração sem paciência, eles não esperam 3 minutos. Não esperam. Quando eu encerro a terapia de um paciente para atender o outro de forma online, às vezes passa 2, 3 minutos. Às vezes a demanda do paciente anterior era muito grande e eu precisei usar aqueles 5 minutos. Naturalmente que eu vou retribuir para o outro, mas a pessoa já está ali aflita. Não é culpa dela. Claro que não. É um sentimento de onde é que ela está. Será que ela vai... Tem muitas coisas que envolvem o horário dela e é justo. Agora, muito dessa sensação de invalidez, o que eu estou fazendo? Estou esperando, esse minuto não vem, que eu também sinto. Eu também, quando espero algo, sinto. É porque o nosso cérebro, ele está vivendo os fragmentos dos minutos em períodos de o que deveria acontecer em dias. E isso é muito torturante. Porque nós estamos adoecendo. As pessoas estão entrando em colapso. A síndrome de burnout, agora, há poucos anos que ela foi reconhecida, graças a Deus, pela OMS, e ela é muito criticada, assim como a fibromialgia, a dor no corpo por demanda, sei lá o quê, independente emocional. Gente, é doença. A síndrome de burnout é diferente de uma depressão, porque o colapso que dá na pessoa é somente no trabalho. Justamente por quê? Porque aquele ser humano, ele não fez 12 horas de trabalho, que já é muito. Hoje nós temos o direito trabalhista e 8 horas defendendo, já isso é constituinte, foi defendido, está na Constituição, mas ainda assim as pessoas trabalham 12, 15 horas, né? As mães começaram a ter síndrome de burnout, por quê? Porque elas vêm para 3º turno, 4º turno com os filhos, depois do trabalho, depois da casa. Então, por isso que o colapso dá excessivamente no trabalho. Porque o corpo está dizendo assim, chega, explodiu o meu músculo, não consigo mais. Está queimando, está pegando fogo. A depressão é diferente. O desânimo e o colapso, ele dá para todas as áreas. A pessoa até quer levantar da cama e fazer um cafezinho, mas ela não consegue. Ela até gostaria de ir no banheiro. Ela gostaria de ir ali, mas ela... desanima. O cérebro não tá liberando ali. O cérebro, ele desliga. Os hormônios. Ele desliga pra proteger mesmo. Ele não chega a desligar, mas ele não produz equilibradamente os hormônios e neurotransmissores ali necessários para que a pessoa tenha pulsão de vida. Então, é como se ela inconscientemente, ela desiste, mas porque ela não consegue, não é por uma escolha. Eu vou desistir porque eu quero morrer. Protegendo. Não, é uma necessidade. Então, a gente precisa compreender, será que nós somos vítimas da tecnologia ou somos vítimas passivos? A gente precisa compreender e gravar isso. Nada do que foi criado pelo ser humano tem que se sobrepor a ele. Portanto, eu escolho se eu fico na internet quanto tempo.
É uma escolha. Deixa eu pegar essa tua fala, porque tem uma tendência aqui, né? Que eu gosto de falar do problema, do mal da relativização das coisas dos dias de hoje. Tudo é relativo, porque cada um tem sua verdade, cada um tem sua, né, seu olhar. E agora a gente tá no momento da alta performance, né? Então, tu só não faz porque não tem desculpa. E aí, por isso vem esse contexto de uma sociedade que me faz sobreviver, uma sociedade que me faz lutar muito para ganhar uma coisa, para me destacar, uma sociedade que exige isso, uma indústria do consumo, uma indústria da beleza, do qual me sinto mal se eu não pertenço. Então, logo, eu me sobrecarrego de muitas coisas, porque sim, eu tenho que me tornar a heroína, porque a sociedade meio que molda para isso. E aí vem a questão, não, mas quem quer faz, quem quer dá um jeito. E aí as pessoas estão virando à noite, as pessoas estão fazendo isso que tu disseste. O desafio dos excessos. Os desafios assim, fazendo comida, ao mesmo tempo falando com o cliente, com o telefone aqui, e aí não estando no estado presente, como eu falei antes. Então, a sociedade, ela tá moldando para o escape. A questão não é sobre tu querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas é sobre tu saber o que é prioridade para ti. É sobre o que te convém. E a gente quer agradar todo mundo e a gente quer ser tudo e tudo. E quer fazer tudo e dar conta de tudo. É excesso de informação, é excesso de programa, de evento, é excesso de proposta. Olha como é que o cérebro vai assimilar tudo isso. Nem que ele queira. Nem que ele queira. Nem que ele queira. Só antes de tu passar pra ti a bola, Karina, eu vou dizer o seguinte, o problema não é a gente também deixar de fazer muitas coisas. Eu acho que a questão é assim, a gente tem que estar sempre no desafio. Porém, um desafio calculado. Eu costumo dizer riscos calculados. Claro, a gente tem que estar sempre em movimento, se desafiando, buscando botar mais pimenta na minha jornada, no meu dia a dia. A questão é a sabedoria que tem que vir junto. Aonde eu estou me desrespeitando. Sabe qual é a frase, a palavra-chave que eu uso aqui sobre o tempo? É que o tempo, ele é nosso foco de interesse. Mas se eu não trabalhar, eu não vou ganhar dinheiro. Às vezes é o contrário. Se tu não trabalhar, tu vai ganhar dinheiro. Nossa, criativo, gestão. Se eu não trabalhar, eu não vou ter dinheiro para cuidar da minha beleza. É o contrário. Se tu não trabalhar neste momento, tu vai ficar mais bela. Se tu ficar mais bela, tu tira uma energia lá do teu íntimo. Tu quer ver, Aline? Eu tenho pacientes que precisam de toxina botulínica de 3 em 3 meses. A literatura fala que não é indicado a gente utilizar a toxina botulínica. Eu falo que tem músculos que a toxina dura mais e dura menos. Eu tenho até um plano aí que eu justifico isso fazendo a cada 3 meses. Eu aplico em alguns músculos e outros não. Por que que tem algumas pessoas que taxativamente ela dura 6 meses ou até outro? Até 6 para mais, tipo isso? Até para mais, por quê? Porque ela descansa? Porque o tempo é o foco de interesse. Uhum. A pessoa não abre mão do tempo e dos valores. Ela primeiro cuida do sistema dela, do sistema de organização. Toma água, tudo aquilo que a gente sempre fala, que todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Que hoje em dia, se tu pegar... Tomar água, fazer exercício, se alimenta bem. Se tu convidar um público pra falar disso, de repente tu vai tomar uma ovada na cara. Porque todo mundo sabe, só se fala disso. Só se fala de exercício. Inclusive, tem uma franquia de academia em cada esquina. Então, tu não faz porque tu não quer. Porque o tempo não é teu foco de interesse. Então, quando tu fala do ciclo circadiano, circaseptano, e tu sabe que a semana tem 7 dias, tu já trabalhou 6. Sabe o que acontece do domingo? Sabe por que domingo é considerado o dia mais esquisito mundialmente por toda a humanidade? Porque ele não é um dia para ficar parado. Ele é um dia que todo mundo tem sede de trabalho. É o primeiro dia da semana. Ele é o primeiro dia da semana, é a primeira-feira. A ciência fala isso. Eu não tô aqui falando de religião. Eu tô falando de fato, de ciência. Quando esse doutor Roberto, ele fez esse estudo, o nosso sistema, o núcleo supraquiasmático do hipotálamo, que é o que manda energia para o nosso sistema, para os órgãos, coração, pulmão, fígado, ele manda todos os fatores sensitivos de dentro e de fora. E o que acontece quando tu manda energia para o teu coração, por exemplo? Teu batimento cardíaco, ele tá lento. Mas tu quer limpar a casa. É o sábado que eu tenho para limpar a casa. Tu entra na exaustão. O teu corpo tá dizendo que não dá sinais. conta. E o que tu tá fazendo? Eu tô suando. Tá bom que eu tô suando. Não, querida. Tu tá perdendo ali... Tu tá perdendo sais do teu organismo. É o contrário. Tu não deveria estar suando assim.
Porque quando tu limpa a casa com consciência, até o pó fica mais equilibrado. Essa palavra perfeito equilíbrio para mim é tão equilíbrio. forte. Essa muito palavra forte. para mim é muito forte. Porque se tu for ver, a gente tem que se alimentar para manter nosso corpo saudável. Só que a alimentação em demasia causa o envelhecimento, né? Causa picos glicêmicos, tudo, né? Até o amor demais para com nossos filhos causa crianças, o quê? Crianças dependentes emocionalmente, carentes, enfim, que vai ter tudo em excesso. Tomar água, não teve esses dias, primeira vez que eu escutei falar de uma mulher que tomou um monte de água a mais e morreu, né? Porque, tem que tomar água. Mas não é nem pouco e nem 50 litros de água num dia, né? Porque senão tu leva todo embora, faz uma lavagem, que isso? É equilíbrio. A palavra, para mim, de ordem é equilíbrio. E é um desafio, porque quando tu olha o fator do tempo, eu vejo as pessoas chegando em desespero. Karina, eu não consigo me olhar no espelho. Não dei conta. Mas por que, amada, que tu não te olhou no espelho desde sempre? As minhas filhas, o meu prazer, Lili, essa semana, foi as minhas filhas chegarem da escola e eu poder, antes de almoçar, pentear o cabelo delas. Sim. Isso quase nunca aconteceu comigo. Eu fui fazendo testes, eu sou experiência viva disso. Ano passado, eu digo que eu não fiquei rica, eu fiquei pobre. Era muito engraçado quando eu tava para me formar, que eu dizia, eu tô rica. E eu quis trabalhar em todos os lugares. Era Novo Hamburgo, Porto Alegre. Meu Deus, eu viajei o mundo ano passado. E, gurias, eu fiquei pobre. Não tinha tempo. Pobre porque eu não tinha tempo. Este ano eu organizei a minha agenda. Eu reduzi os horários. Eu só vou para outra cidade com uma agenda mais formatada, mais completa. E tá tudo bem se o paciente não puder esperar, porque eu não vou dar conta das rugas no mundo todo. Porém, o paciente que me esperar, ele vai me ter com uma energia inteira e descansada. Com a presença intencional. Com a presença intencional. Focada. Energia focada. Você sabe o que é minha filha poder levar coleguinhas da escola para posar lá em casa e eu não ter exaustão? Ai, nem me fala que qualidade de vida. Gente, isso é qualidade de vida. Sim. Só que sabe o que acontece, Karina? Quando eu vejo tu falar, eu acho muito lindo e incrível. E deve ser o sentimento que algumas pessoas sentem. Mas como é que eu não consigo ser como a Karina? Por que eu não consigo administrar o tempo da mesma maneira? Parece tão fácil para as gurias. O que acontece? Claro, a gente vem de um sistema familiar muito generoso na questão do tempo, porque nós aprendemos a honrar e respeitar o 7º dia. Uhum. Nós temos a semana e é. temos o sábado ali como um dia de descanso. É sagrado para nós. E independente da crença, independente da tua profissão, eu prego a gestão do tempo, tá? Agora, eu observo que algumas pessoas, quando elas conhecem o poder de gerenciar o tempo, elas até conseguem fazer sobrar tempo. Daí sabe o que acontece? Elas se sentem culpadas. Culpa. Ai, mas eu já passei agora? por isso. Eu já passei por isso. E agora? O que eu vou fazer se eu tô parada? Eu não... Gurias, não é mentira. Não é mentira. Hoje eu recebi uma mensagem. Karen, mas hoje eu não vou fazer nada, então? Mas eu não posso não fazer nada. Por que não pode? Por que não pode? Por que não pode fazer um nada com qualidade? Um nada programado. Um nada onde nada presenteado. Onde tu contemple as necessidades do teu corpo. Seja uma comidinha, seja um bom banho. Hoje eu vou colocar os pés pra cima. Eu vou deixar minha casa andando diferente. Porque o nada, ele assusta as pessoas, porque o nada vem do vazio. E aí, eu gosto muito de falar de traumas. Quando eu comecei a pensar nos fragmentos do tempo, vocês sabem o que é o trauma. O trauma é algo que o nosso cérebro não deu conta de digerir e esse conteúdo ele se dissocia e vai para o inconsciente. Esse é o trauma. Se o conteúdo ele ficou ali sobrando, significa que o cérebro ele não aceita, aquilo ali machuca. Passa-se um tempo, aquele conteúdo ali guardado ele volta à tona. Em forma de sintomas. Quando nós falamos de trauma de tempo, a gente está vendo, e eu tô vivenciando isso na prática, né, com o trabalho, vendo as pessoas sendo traumatizadas com o próprio tempo. Porque como elas vivem em fragmentos de minutos ou de segundos, imagina, um estudo diz que a gente pega o celular e olha pelo menos 87 vezes por dia. Um estudo agora, de 2020. Pelo menos 87. Outro estudo fala que o celular, ele notifica pelo menos 65 vezes por dia, sem tu fazer esforço. Ou seja, nós temos aí quase 150 ações que o teu cérebro não escolheu para fazer. Significa que são fragmentos.
Então, as minhas escolhas, elas estão revelando o quê? Que o meu cérebro não está dando conta. Se ele está vivendo tudo isso e ele não está absorvendo, para onde está indo esse conteúdo indigesto? Para o meu inconsciente. E o inconsciente... Aí ele se perde. Aí caiu lá, parece o inconsciente, Aline, uma caixa preta. Ele registra 300 mil informações por segundo. Enquanto eu estou falando que é consciente, aqui é consciente a minha taça, é consciente o microfone, o inconsciente ele está absorvendo tudo aquilo. E é uma caixa preta, olhar, né, gurias? tudo, e tudo vai guardando. Só que aí é o ponto. O trauma, ele vai voltar. Ele volta. O que eu estou fazendo com a minha saúde mental, física, espiritual, e eu estou cuidando ou estou traumatizando? Eu estou guardando no meu inconsciente resquícios de tanto fragmento e lixo que o meu cérebro absorve? Qual é o preço da minha escolha hoje? Que responsabilidade eu estou tendo com a minha vida? Que forte. Gente, a gente precisa colocar a mão na consciência. Se esse programa não valer para isso, a gente está perdendo o quê? O tempo. Nosso tempo. Por isso eu pergunto, qual é o valor do teu tempo? O meu vale muito. Quando as meninas da igreja me chamam, Karen, vem falar sobre saúde mental aqui. Aí, quantas tem? Ah, vai ter 20. Chama mais 20. Não é porque eu sou a doutora, a psicóloga, nada a ver, a estrela é ela. Chama mais 20, porque esse tempo não volta. Chama mais 30, 50. Junta 2 igrejas, vamos falar. Porque a gente tem a possibilidade de fazer desse tempo se multiplicar, mas sem traumatizar. Então, aquela hora ali, ela vai fazer sentido. E é diferente, vira um aprendizado. Quando o cérebro fica em fragmentos, ele não consegue aprender. Então, nós vemos muitas coisas. Mas conhecer, entender, a gente não vive os processos. Por isso, é como a leitura. Precisa de 1 ano para o cérebro elaborar, gerenciar. Pum! Start. Aprendi a ler e escrever. Entre outras coisas, né? E tem uma questão ali, tu falou, mas como fazer isso? Parece que é tão fácil para ti. Mas tem uma fala, a doutora Raquel Fonseca. Ela fala que... Eu vou dar uma dica depois, que para mim virou minha chave. Por favor. Tá. Ela fala que modificar é diferente de reparar. Por exemplo, conservação, vamos falar aqui de obra, tá? Conservação é obra diária. Agora, já reparar é fazer a obra. Então, aí para os construtores, eles sabem, assim é na nossa vida. Então, uma casa edificada, bem construída, ela é admirável. Agora, uma vida bem edificada, ela é inspiradora. Se nós conseguirmos, eu na minha vida, eu tenho 39 anos, vou fazer 40. Eu penso no 1% por dia. Não pensa que eu já não senti culpa por estar em casa na parte da manhã. Então, hoje eu tenho que fazer o almoço para as minhas filhas e decidir o melhor do prato delas. Mas antes eu tenho que saber o que vai no meu prato primeiro. Isso traz, se tu não põe a mão na consciência e não pede ajuda de um terapeuta para trabalhar o teu inconsciente, porque a gente cria uma expectativa, uma sobrecarga de expectativa numa vida real. É porque o inconsciente, ele arrasta. Quando arrasta. ele volta, ele é uma onda do mar te arrastando. Por isso que a culpa domina. E eu pensei assim, não, mas peraí. Se eu somente cuidar das minhas 2 filhas, marido e casa, eu já tenho uma mega empresa. Nossa, é missão. Uma mega empresa. Eu já me saboto se eu não enriquecer essa fonte aqui. Aí não adianta eu enriquecer as clínicas dos outros, a minha própria clínica. Isso que tá fazendo é o questionamento alto, o diálogo interno, que eu acho que falta às vezes na correria do dia, a gente sequer conversa conosco mesmo. Então, quando vem uma dor, quando vem uma coisinha, um desconforto, mas por que eu tô me sentindo? Por quê? Sabe que criança, quando começa nos porquês, a gente dizem que a gente tem que chegar até os 5, no mínimo 5 níveis de porquês, né? Pra gente achar a resposta real. No mínimo. No mínimo. Mas por que eu tô sentindo isso? Ah, mas por que eu não me dou direito? Mas por que eu não me dou direito? Se eu já negociei comigo, isso aqui tem valor, isso aqui é importante. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E aí tu acha a resposta. E tu quer ver, Aline? Eu já cheguei a atender na minha agenda, em dias de laser, 30 pacientes por dia. Em dias de Botox Day, eu já atendi 15 pacientes em tarde. E eu senti vazios muito mais tremendos do que o vazio de cuidar da minha própria casa. Claro. E quando a gente responde um porquê, a gente sabe qualquer como. E isso foi decisivo para mim. Perfeito. Então, por que a gente ganha peso? Às vezes nem é porque come demais, é porque come de menos. Quando eu vou fazer o histórico e analisar o exame das minhas pacientes, antes de simplesmente aplicar um bioestimulador, ou simplesmente eu quero destruir com a minha barriga, elas pedem, eu quero qualquer tecnologia que tu tenha, eu quero... Não, para aí.
Primeiro vamos ver se teu cortisol não tá alto, se tu tá dormindo e produzindo, porque os hormônios a gente produz na madrugada, na hora do sono. E eles te inflam ou te ajudam. Exatamente. Se tu já não dorme, tu já tá engordando. Tu não precisa nem comer. Quanta gente está gordo por não dormir? Por não descansar no último dia da semana? Gente, tu já viveu a semana inteira. O que tu fez. O que não fez, entrega pra Deus. Tu não vai dar conta, tu só tem 2 braços. Abre tua agenda e realoca as tarefas. Diz, eu não dei o meu melhor. Deixa eu trazer... Aí que tá a questão da consciência. Deixa eu trazer consciência pra ver o que deu certo e o que não deu. Isso. Então, o olhar não é de cobrança. O olhar é de ajuste, de melhoria contínua. Exatamente, é recalcular a rota. É uma ressignificação. Eu não tive tempo porque eu fui relapso, mas se eu acho que eu fui relapso, primeiro, por quê? O porquê? E segundo, o que eu vou fazer diferente? Levei um aprendizado, pronto, ressignifiquei. Por quê? Valeu, paguei a conta. E tu vai falar melhor que isso do que eu. Quando eu estudei na faculdade os 5W... 5W2H? Isso, 5W2H. Uhum. Isso fez a diferença na minha vida. Claro. Desde então... Vamos só explicar pra audiência, né? O que é 5W2H? O que é isto? Administração moderna, né? Os grandes líderes, eles usam para gerenciar equipes uma ferramenta muito simples, 5W2H. Em inglês, né? Os nomes, mas na verdade é quem tu bota... Imagina uma tabela de Excel, uma planilha de Excel, aí tu vem, o tempo tá te sabotando, entre aspas, porque tu não consegue dar conta de muitas demandas que estão entrando. Então, as demandas vão entrando, tu vai botando ali na planilha, um item embaixo do outro. O que fazer, quem vai fazer, quando vai ser feito, onde, como, por quê e quanto custa. Tu junta essas nomenclaturas, dá a sigla 5W2H. 5, who, where, when, who, where, when, onde, what, né? What. Foram os 5. E depois os Hs, o how e o how much. O how como e o how much, quanto custa. Então, aí fica fácil, aí toda a equipe entra, olha a planilha, geralmente é compartilhada, entra, olha a planilha, isso aqui tá sendo desenvolvido, quanto custa isso, é pra entregar tal prazo. Pra quê? Quanto custa? E como fazer, como fazer pra não procrastinar. E dessa planilha, cada vez que eu estou perdida, além da minha análise, eu pergunto, por quê? Como? Quando? Por que eu não fiz? Porque isso aqui era mais importante. Aí tu verifica, não é que eu não fiz porque eu sou vagabundo, porque eu não tenho controle. Porque eu sou desleixado. É porque eu tinha outra prioridade que nem estava aqui na minha planilha e eu fiz, e eu esqueci que eu fiz. Isso. E eu botei em prática isso na minha vida, e eu, em muitos cadernos, eu tô sentada, eu tô lendo, no próprio culto de igreja. Mas por quê? Eu leio um verso da Bíblia, mas por quê? Como? Quando? Onde? Isso virou... isso um ato é de legal. prática no tu meu vai cérebro. botando, Curiosa, né? Curiosa. Por isso que a gente é cientista, ó. Vai Exatamente. descobrindo. Eu vejo as poder mães do bloqueando hábito. os filhos Poder do perguntando, hábito. por quê, mãe? Por quê? Ai, guri, não dá bola pra isso. Ai, gente, ele quer ser cientista. Ele quer descobrir o Exatamente. mundo. Dá E voz, dá hoje- corda, né? Por favor. Hoje, quando a paciente chega em mim no consultório para cuidar da pele, eu faço as perguntas. Por quê, como, quando? Uhum, Como está? exatamente. Eu vou a Básico. fundo na saúde. Porque, por exemplo, gurias, quando eu vou É o bioestimular a pele, não basta só bioestimular. Porque se ela não tiver em dia com os hormônios, com toda a reposição ali das vitaminas, Vai o custar resultado muito, é de em todos os 50%. níveis. Então, assim, não é... Hoje eu não quero 10 pacientes por dia ou 30 por dia. Eu nunca mais quero ter desta forma como eu tinha. E não é sobre ter disposição física, eu até tenho. Karina, mas aí o que eu faço pra ganhar dinheiro? Eu tenho que pagar as contas, se reinventa? Se reinventa. Administra o tempo. Isso é inovação. Administrar o tempo é saber inovar no teu tempo. Sim, um funcionário que trabalha 40 horas, como que ele vai poder se reinventar? Se ele já entrega o máximo que ele tem. Uhum. Mas eu ganho 30x ali por hora. É suficiente pra ti? Mas por que tu tá adoecendo? É obrigada a recalcular a rota. Tem que recalcular a rota. Mas e aí tu te bota um prazo, te bota metas, faz uma estratégia. E essas metas, dependendo da Estratégia. pessoa, elas acabam se frustrando demais, porque elas não conseguem alcançar. Por quê? Porque não Exato. descansam para cumprir a meta. É. Não tem. Tem as metas de curto, médio Aí não e sabe longo qual é a meta, prazo. mas quando chega a meta, dobra a meta. Exato. Porque a frustração ela é dolorida. Não sei se vocês observam as pessoas dizendo que são procrastinadoras. Eu sou procrastinadora. É o rótulo da O sociedade nosso hoje. cérebro ele tem uma habilidade muito grande em querer descansar. Ele só quer que o teu corpo sobreviva. Essa é a ideologia do cérebro.
Então, naturalmente, que tu vai dizer assim, eu vou na academia ou eu fico no sofá? O cérebro vai dizer assim, fica no Fica no sofá. sofá. Fica no sofá, que O tá cérebro, seguro, delícia. tá confortável. O cérebro luta para que haja o descanso. O inconsciente não. O inconsciente é esse filho mimado que quer fazer o que ele quer. Ele não Aham. tem pai nem mãe ali, Aham. né? Então, o pai e mãe do inconsciente é o consciente, é o próprio eu. É a própria razão das coisas, é o equilíbrio, é a dose, é a reflexão ambiente. Então, muitas pessoas estão se diagnosticando com déficit de atenção, que a gente já falou sobre isso, os excessos, as informações. A gente não consegue ler um livro depois de passar horas rolando o feed ali, tu não vai te concentrar. O cérebro não é atrativo. já tá em E também surto, não é atrativo. E aí tu falou do em sono. over. As pessoas que se autodiagnosticam com procrastinadores, o cérebro só tá fazendo um pedido de socorro. A gente gosta de procrastinar e tudo bem. A gente precisa equilibrar isso. Eu queria acordar às 6 da manhã e hoje eu não queria. Mas aí a razão me faz eu ir trabalhar. Eu tenho uma motivação, né? Eu tenho uma agenda. Então, existe ali uma escolha. Agora, o que acontece? O nosso cérebro também precisa, um cérebro adulto, cientificamente falando, no mínimo 7 a 8 horas por dia de descanso. Agora, Aline, o teu ciclo, ele começa à meia-noite. Tu dorme só à meia-noite, tu não consegue antes. Então, tá, da Tá tudo bem, meia-noite conta até... dali. Conta dali. O outro lá funciona das 9 da noite até as 2 da manhã. Conta dali. Nessas 8 horas de sono, sabe aquela... Vocês já ouviram falar no ciclo do sono, né? O primeiro sono, depois o segundo, o não REM, aquele profundo, aquele que tu sonha e que tu fica assim, que tu nem lembra dos Que sonhos. tu baba, que tu nem sabe onde tá. Esse ciclo, ele é muito importante para a Sim. produção de neurotransmissores. E ele acontece, em média, nessas 7, 8 horas de sono de uma cabeça adulta, em média 5 vezes. Então, mesmo que tu levante, acorde, vá ao banheiro, volte, retome o teu sono, o teu ciclo, ele recomeça. Por quê? E às vezes não consegue cumprir. Olha o poder que é a nossa saúde mental. Por isso o sono, ele é um dos pilares da saúde mental. Porque o cérebro já te dá a garantia de que tu viveu o ciclo do sono profundo pelo menos uma vez. Ele te dá 5 chances nas 8 horas, em média. Mas ele quer ter a certeza de que em algum momento tu aprofundou verdadeiramente o sono. Padrões ritmados. Esse ponto da Perfeito. aceitação é muito interessante, porque quando eu não funciono de tarde, tá, gurias? Eu funciono muito de manhã e muito de noite. E aí eu reorganizei a minha agenda para tirar as tarefas pesadas da tarde. Ótimo. Fez toda a diferença no jogo. Toda a diferença no jogo. Eu não faço reuniões que envolvem muito penso de tarde, porque eu tô sonolenta. Então, ao meio-dia, eu não como mais sobremesa, porque eu sei que isso tira minha força, porque eu me conheço. Né? Então, É ótimo se conhecer, né? É ótimo. Tua vida vira... Ela entra no flow. Sabe o que serve ela entra pra no flow, ti. tu sabe o que serve pra ti. Isso. E outra coisa bem importante, quando a gente tem um autoconhecimento, a gente traz aquilo de... eu faço o que eu tenho que fazer, ok, às vezes eu tenho que fazer o que eu não gosto, faz parte do nosso desenvolvimento humano, mas aí eu tenho um diálogo interno comigo e eu negocio, tá, eu tenho que cumprir a agenda, mas isso vai me trazer um conforto, que momento então eu vou descansar? Não é assim, deixar pra depois de qualquer jeito. É realmente isso, é se presentear, isso é o autocuidado, é o me cuidar em todos os níveis a partir do autoconhecimento. E é muito legal, porque quando a gente faz essas negociações internas, quando a gente percebe que a gente está liderando, pegando as rédeas da nossa vida, que nem eu digo, parece que vira um vício. Porque é tão gostoso. A gente Tu não abre mão. Não, as regras são necessárias. As regras que tu coloca, as regras que tu negocia, é tu liderando a tua vida. Eu falava para um grupo de mulheres e uma perguntou para mim assim, Karen, como é que a gente sabe que a gente tá fazendo a coisa certa? É quando todo mundo começar a te chamar de chata. Ai, mas Boa. agora tu quer dormir tantas horas, antes tu não dormia. Ai, que antissocial, agora tu tem que chata. tomar uma dose de água, uma Tá na quantidade. praia, todo mundo lá Agora tá bebendo, de depois do dieta, almoço, tu é quer tirar uma férias, cesta. Não. tira. Quando as pessoas começar a questionar, continua. As pessoas Ai, não não tô gostam afim, de sombra. E tu sabe que... Quando tu vai e caminha, né? Tu faz sombra pra quem tá atrás. E as pessoas têm verdade, medo da é sombra. verdade. Então eu digo continua. É um sinal. E hoje isso em aí. dia, o simples e o óbvio. Hoje em dia, pra te alimentar bem, tu tem vira... Ai, Tem que planejar. não. Hoje em dia, o simples fator de tu te alimentar bem é como estar fazendo dieta. E estar se cuidando. Estar se cuidando. Por que ter que fazer dieta o fator de ter que se alimentar bem? Não.
Então, tu entende a situação? E a consciência, eu não sei se o público vai conseguir entender a profundidade, mas quando tu tem consciência do que é certo e do que é errado pra ti, e tu pega essa rédea pra ti, tá? Isso. Então, assim, não é sobre o volume de calorias, é sobre isso aqui é um alimento que vai me nutrir, que vai resolver meus problemas, ou isso aqui é uma comida que vai tapar uma ansiedade. Entende? Uhum. Isso aqui é fármaco pra mim ou é uma porcaria pra mim? Tá matando a minha fome ou tá me dando uma recompensa? Isso. Né? Tem a recompensa. E quando a gente pensa, exercita esse penso em tudo e cria hábito a gente fazer esse exercício, uma magia acontece na nossa vida porque nós nos tornamos o quê? Maduros. E é por isso que algumas sociedades, elas glorificam a maturidade, a experiência, e eu adoro a maturidade e a experiência. Que vai na contramão do que a indústria da estética, né, Claro. Karina? Vangloria. Claro. Coloca na vitrine. A indústria da estética, a indústria do ramo alimentício. Porque se tu for olhar aí, todas as doenças, o açúcar no cérebro é o Alzheimer. O açúcar do fígado a insulina lá é o... Me fugiu aí. Todos os órgãos, todas as doenças excessivas e que não tem cura são baseadas à base do açúcar. Começou, tudo na história que tu vai ver, primeiro começou o leitinho lá, na boca da atriz, lá com a marquinha de vaca. Depois começou lá com o coloridinho do balão que as crianças... Então, a indústria começa no ramo alimentício. Por que tu te torna chata? Porque tu tá contrariando tudo que é bonito e que é legal, que tudo tá que na é tela da rápido, TV. Tudo que é raso. Fast food. Tudo que é raso. Que não traz nada. O mundo hoje essência. está raso. Então, tu precisa dizer que tu está fazendo dieta. Isso não é dieta. Amor, isso é vida de adulto, isso é vida real. É um estilo de vida. É um estilo de vida. Eu não quero ser uma pessoa idosa para que as minhas filhas me carreguem. Eu amo tanto elas que eu não quero ter problema com diabetes, com mal de Alzheimer. Tu tá protagonizando a tua vida. Protagonizando. Isso é lindo. Eu quero poder viajar com os meus netos, se assim Deus permitir. E olha só, quem te ama, Isso é quem te beleza. ama entende e apoia. Claro. Pegando esse gancho aí, olha uma ótima maneira para a gente poder entender a valorização do tempo. Se eu tenho tempo e não tenho dinheiro na minha conta para gastar, não é bom. Não é interessante. Agora, adianta eu ter dinheiro na minha conta e ser velhinha ou estar na cama de um hospital e não ter a possibilidade de usufruir? E tem aquela outra máxima, né? Não te preocupa tempo, uma hora tu vai vir. Se tu não investe em tempo agora, saúde depois, vai te dar todo o tempo do mundo. Vai te botar numa cama. Aí é que Exato. tá. Aí é que E tá às o vezes ponto. teu dinheiro não vai pagar. Aí é que tá o ponto. Exato. O dinheiro tu consegue guardar, o tempo nunca. Quanto vale o teu tempo? Eu gosto de precificar, eu aprendi isso num livro. Eu quero indicar, inclusive. Ainda que dinheiro seja uma representação do tempo bem investido. Isso. Calma, né? Tem que ter esse cuidado. Eles andam também não junto. achar, o pessoal também achar dinheiro é ruim. Não, pelo amor de dinheiro Deus. é uma benção. É uma Dinheiro benção. é uma benção. Ele é sinônimo de energia de bons investimentos que tu Nossa, estás dinheiro é fazendo com uma o teu benção. tempo. A gente não sobrevive sem Exatamente. dinheiro. Tem dinheiro quem cuida da qualidade do tempo. Mas quer ver como é que dá pra Vamos, fazer? gurias, um minutinho, hein? Um Um minuto? minutinho pra cada uma. Eu vou indicar um livro aqui pro nosso público ler, Dá um Tempo. Dá um tempo. Da jornalista Me dá um Isabela, não me lembro, mas eu vou botar nos Bota stories nos depois teus a foto. stories. E ali dá uma ideia do valor financeiro e do tempo. Quer ver? Se eu quero comprar um sapato que custa R$500, e aí eu tenho a noção, a precificação do dinheiro, do valor, ele custa R$500. Agora, quanto ele custa em tempo? Vamos dizer que a minha hora de trabalho custa R$50. Quantas horas eu vou ter que gastar de trabalho, de vida, para comprar este sapato? Então, eu tenho que gastar 10 horas de trabalho. Então, esse sapato, esse escarpão, essa Ele sandália, equivale mesmo. ele vale 10 horas de trabalho. Vale a pena eu dedicar 10 horas para ter um escarpão? Olha a valorização do tempo e do dinheiro. Quando começa a trazer consciência. Olha consigo, o né? Tudo é raciocínio. consciência, tudo é consciência. Gente, tudo é consciência. Então, quando a gente começa a mensurar quanto vale o teu tempo. E a gente já tá encerrando? Então, eu já quero fazer uma pergunta para deixar assim no Matadora. coração da galera. Pra deixar explodindo a mente. O que precisa ser rápido na sua vida de verdade? E o que precisa realmente ser devagar? Já parou para pensar o que precisa ser rápido? Tô aqui pensando. Tem uma grande diferença entre velocidade e pressa. A pressa, ela não é elegante. É muito diferente eu fazer algo apressado do que eu fazer algo bem feito, mas eu ter velocidade. Só que a pressa e a velocidade, como elas se misturam,
elas liberam noradrenalina e também a adrenalina, e isso é viciante. Então, as pessoas, elas estão viciadas em ter pressa. Só que o apressado, ele come cru. Esse ditado nem tá mais na moda. Nem tá mais na moda, porque as pessoas não querem saber do cru. Elas querem um fast food que representa elas. Elas não gostam nem de esperar mais no restaurante. Nem no fast food. Não tem. Então, até no fast food. O que precisa realmente ser rápido na tua vida? O que precisa parar? O que precisa... E eu diria mais, até o que pode ser descartado, né? Um minutinho. Teve um livro escrito pelo Richard Edley, que ele fala assim, o livro tem como título Se Eu Soubesse. E no resumo do livro tem 3 coisas que ele... O livro é 3 perguntas que ele fez para presidentes, empresários, pessoas multimilionárias. O que você faria se você soubesse nos últimos 25 anos? E a primeira resposta, das mais ouvidas, as pessoas falaram, eu abraçaria mais. A segunda resposta, das mais ouvidas, foi, eu faria uma parceria com Deus. E a terceira resposta, eu não abriria mão dos meus valores. Essas 3 respostas. Amém. Isso me deixou pensando, porque isso, gente, é o tempo. Uhum. Abraçar é incrível. Eu senti vazio por atender 3 pessoas no dia. E eu consegui completar esse vazio dando um abraço. Porque quando tu não tem o atendimento, se tu não contempla o tempo, tu não tem nada no outro dia. Então, assim, a gente tem que saber separar CPF de CNPJ. Não é sobre mim. Uma coisa é sobre a minha carteira e outra coisa é sobre mim. É o meu CPF. E aqui a gente está falando dos 2. Quando eu sei do meu CPF, eu sei das minhas necessidades, eu sei do meu tempo. Não adianta eu criar uma expectativa porque eu sou mulher. E o meu corpo, ele tem que ter espaço para as minhas emoções. Então, eu preciso de mim mesma. Se eu preciso de mim mesma, basta. Nada pode roubar o meu tempo. Ele tem que estar à frente de tudo. Aí sim, eu posso ser a chata da vez mesmo. E eu quero ser. Eu preciso ser. Afinal, entendeu? É uma pena se alguém não quiser estar do lado. É pena para ele, mas tá tudo bem. Ou para ela, tá tudo bem. É uma escolha. Porque os filhos vão... A vida é a vida que segue. A vida que segue. E eu, gurias, vou dizer o seguinte, tá? Eu fiquei de falar, né, a minha virada ali, e vai ficar com um fechamento, que é o seguinte, né? Desfrute todos os dias, se permita desfrutar todos os dias. Sim. Porque quando eu entendi que eu não rendia de tarde, e eu comecei a tomar um tempo mais prolongado de tarde pra tomar um café, tirar uma cestinha, né? Nossa, quando eu voltava, ninguém me segurava. E aí, o que eu aprendi, tá? No domingo também. No domingo, não é assim, amanhã é segunda-feira. Gente, todo dia é dia de produção, porque todo dia é dia de você estar consigo e dentro dos seus projetos. Quando você trabalha sabendo que aquilo vai resultar num projeto ali na frente, você trabalha com gás. E quando você se permite comemorar os seus feitos e cumprir sua agenda, eu cumpri minha agenda, fui trabalhar, eu fiz minha caminhada, eu fiz minhas coisas, uau, como é que eu vou comemorar isso? E se comemora. Comemora. Descansando, isso. Vendo um filme, abraçando os filhos. Não importa. Mas se permita ter esse momento de desfrute, porque é a receita. A receita. O tempo é a moeda da vida, gurias. O tempo é a moeda da vida. É a receita. Arrobas. A Karen vai deixar o livro no arroba dela. Karen Oliveira, psicóloga. Tudo junto. Karen com C. Tudo junto. Uhum. Karen Oliveira, psicóloga. O meu doutora Karina Oliveira, Karina Oliveira com C, também facinho de achar. Adorei aquele dia, facinho. O que é bom tem que ser facinho. Também tem o @Instituto Karina Oliveira, que lá é para cursos, para quem quer viver de estética. Hoje dando ensinamentos, mentorias. E tem o nosso arroba também, né? A gente vai daqui a pouco tá lançando por dentro aqui, por né? fora. A partir do próximo programa a gente já vai estar usando das redes para colocar as frases, as frases de impacto aqui. E no YouTube os vídeos para quem quiser. Exatamente. Dividir com alguém. Compartilhar, né? Eu sempre participar. digo, se serviu pra tua vida, divide. Isso. Facinho. Manda adiante, assim, para as pessoas dedicar um tempo de valor ali pra escutar algo bom. Até porque nos próximos episódios a gente vai estar lançando cada vez mais novidades aí. O projeto tá boas. grande. Então, por favor, acompanhe e esteja no nosso grupo seleto, VIP, de mulheres que querem o autodesenvolvimento. Amém. Compartilhe, né? Sempre Show. transporte. E o meu Aline Wolf, com W, 2 Fs, no final, 2. Não esquecendo de mencionar a nossa casa aqui, né? @SMK Estúdios Digitais. Pra você aí poder prosperar. Até as próximas, meninas e meninos.
Queridos Até. e queridas, até as próximas. E, vai nas nossas redes também, compartilhe, deixe mensagem se quiser também, estamos aí. Dúvidas. Assuntos, temas que queiram que a gente aborde, Isso. né? Daqui a 15 dias voltaremos. E voltaremos lindamente com a nossa gestão do tempo, né? Descansar. Exatamente. Cada vez mais Descansadas, linda. cada vez mais. De dentro pra fora. 1% melhor todos os dias.